no nosso lugar. É um amor que nos desloca, um amor que nos desacomoda, né? Nos leva além, nos incomoda, nos tira do sofá, nos tira do nosso comodismo e nos faz querer espalhar essa semente do amor aí, para que ela possa frutificar cada dia mais. E a gente vive pensando e rezando como fazer isso melhor, como ser mais eficiente, né, na vida das pessoas, como semear mais, como conseguir ser mais eficaz, né, nessa luta, nessa missão nossa. Então, nessa época de pandemia aí que a gente está vivendo, a gente foi se reinventando. Então, a gente está aí passando diversos cursos em diversos lugares do Brasil virtualmente, né? Com essa ferramenta maravilhosa aí, porque é na hora da crise, na hora das dificuldades, é que a gente precisa colocar a criatividade em prática. E essa criatividade que Deus nos deu também, né? Por um bom tempo ainda relutei com isso, ainda não gosto muito, não fico muito à vontade, né? Presencialmente acho que é muito melhor, mas a gente tem que se adaptar e tem que entender isso, né? Que as coisas vão acontecendo e Deus vai permitindo que aconteça, Deus vai nos dando a inteligência, Deus vai nos dando a criatividade para que a gente possa usar, né? Tenho certeza que se Jesus estivesse hoje aqui no nosso meio, ele ia estar no Facebook, ele ia estar no Instagram, ele ia estar aqui no Zoom evangelizando também, ele não ia perder tempo, como ele usou todos os recursos que ele tinha na época, né? Então nós temos que, não podemos ficar avessos a essas novidades, essas coisas, mas temos que ser abertos a essa mudança, ao novo de Deus que se renova, né? As coisas vão se renovando, mas Deus permanece, a palavra de Deus permanece, mas nós podemos mudar esse novo método de evangelização. Foi quando o padre, aliás, o Papa João Paulo pediu, né, na Evangelização 2000, uma nova evangelização com novos métodos e novo ardor. Então, isso tem que ir acontecendo de tempo em tempo. Talvez estejamos numa outra fase, num outro processo. Dessa Evangelização 2000, do pedido de João Paulo II, nasceu o curso de evangelização, nasceu esses acampamentos, né, se renovou toda a nossa Igreja Católica, né? Então, que nós possamos aceitar essas coisas, né? Eu falo isso para mim também, e tocar em frente e não desanimar, não desistir nas dificuldades, mas usar a criatividade. E isso também eu falo com relação ao nosso trabalho, com relação ao nosso ganha-pão, né? Eu não sei qual que é o seu, eu sei qual que é o meu, mas muitas vezes nós não podemos ficar na mesmice, nós temos que nos reinventar, nós temos que mudar, né? Nós temos que inovar, experimentar coisas novas, porque se aquilo está ruim daquele jeito, não está dando certo, opa, então eu preciso tentar uma coisa aqui, tentar uma coisa assim, usar a inteligência, usar a criatividade, né? Todas as potências humanas que Deus nos dá através das virtudes dele, né? E trazendo já isso para o nosso curso, o que aconteceu aqui? O Áureo fez a apresentação para vocês a semana passada, né, sobre o curso dos 4 amigos, os 4 evangelhos, os 4 evangelistas. Quem são esses 4 evangelistas? São aqueles que vão nos apresentar Jesus, né? Nos apresentaram Jesus, que já aconteceu, já está acontecendo, né? Acontece na vida de todo aquele que começa a ler, a entender os evangelhos. E na época não existia isso. Escrever era muito difícil. Foi uma inovação. E nós vamos falar hoje do primeiro evangelho, o evangelho de São Marcos. Na Bíblia a ordem é diferente, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Porém, nós vamos começar o nosso curso por Marcos, por ter sido o primeiro evangelho escrito. Vamos dizer aí, São Marcos, né? Marcos inventou uma nova forma de evangelizar. Ele inventou o evangelho. Não existia. Foi uma coisa nova, uma novidade. Ele começou a escrever sobre a vida de Jesus. Com as intenções lá, não sei, se ele pensava no que iria se tornar hoje, que aqui 2020 anos depois nós estaríamos aqui com o evangelho vivo. Não sei se ele imaginava isso. Mas a intenção dele foi prolongar isso.
foi não ficar só para eles tudo que eles viveram, foi deixar um legado para as outras pessoas que viriam, né, através da escrita. Então, Marcos, ele iniciou um novo método de evangelização, um novo meio de evangelizar. Iniciou uma nova forma que se chama evangelho, né? Então, o Evangelho de São Marcos é o primeiro que nós vamos começar, porque ele é o mais antigo. Ele foi escrito mais ou menos lá para o ano 64, né? Ainda que muitos de nós só o conheçamos por Marcos, o seu nome era João Marcos. João Marcos. Na própria Bíblia vai citar em algumas passagens, depois a gente vai ver. Seu nome era João, de sobrenome Marcos. É o evangelho mais antigo, mais ou menos do ano de 64 depois de Cristo. Então, por ser o evangelho mais antigo, é o que as coisas estão mais frescas na memória, né? Podemos dizer que ele iniciou esse estilo de escrita aí chamado evangelho. Nós vamos ver aqui em 4 partes sobre o evangelho de São Marcos. Primeira parte, nós veremos a vida do evangelista, a sua personalidade que fica estampada no escrito. Você concorda comigo que cada escritor, cada pessoa que escreve, seja um livro, seja uma coluna, não sei o que você gosta de ler, né? Uma matéria, o escritor ele deixa estampado ali a personalidade dele. Mesmo contando a história de outras histórias, outras coisas, não a sua história, o seu testemunho, mas fica a personalidade dele estampada no escrito. Então é isso que nós vamos ver. Primeiro, a vida do evangelista, pois a sua personalidade ficou estampada no escrito. Depois nós vamos analisar em segundo plano as 3 principais características do Evangelho de Marcos. Depois, na parte central, nós vamos ver o Jesus de Marcos. Como Marcos enxergava Jesus, que é como ele nos mostra através do seu Evangelho. Você concorda comigo que a visão de um pode ser diferente de outra, né? Nós vamos ter aí, durante esse curso, 4 visões de Jesus, que são Marcos, Mateus, Lucas e João, tá? E depois, finalmente, na 4ª parte, onde nós vamos encerrar, nós entraremos em uma passagem, uma única passagem que representa, que resume o Evangelho de Marcos. Aí, nessa passagem, nós finalizaremos fazendo uma pequena espiritualidade com ela. Tá ok? Então, a primeira coisa que nós vamos ver é sobre o evangelista Marcos, a pessoa de Marcos, né? Primeira característica de Marcos, que a Bíblia nos traz. Nós vamos aqui tudo basear na Bíblia, né? Marcos sempre esteve junto com os grandes da igreja primitiva. Marcos sempre esteve com os grandes da igreja primitiva. O amigo Marcos, ele andava com pessoas influentes ali da igreja. Ele era interessado, ele era curioso. Então, aqui vai nos dizer a Bíblia. Ele era primo de Barnabé, porque Barnabé era o homem das relações internacionais da igreja primitiva. Primo de Barnabé. Aonde que vai falar isso na Bíblia para a gente? No livro de Colossenses, capítulo 4, versículo 10. Colossenses 4:10. Vai falar lá que João Marcos era primo de Barnabé. Barnabé que era um homem das relações internacionais da igreja primitiva, que fazia os contatos, as ligações, ali muito ligado a Pedro, muito ligado a Paulo. Em Colossenses 4 diz assim, versículo 10. Saúda-vos Aristarco, meu companheiro de prisão, e Marcos, primo de Barnabé, a respeito do qual já recebestes instruções. Se esse for ter convosco, acolhei-o bem. Aqui é Paulo, né, dando orientação para que
Marcos seja bem acolhido. Depois temos aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 36. Peguem lá, Atos dos Apóstolos. Só volta um pouquinho na Bíblia. Atos capítulo 4, versículo 36. Assim, José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, levita natural de Chipre, que possuía um campo. Então aqui está mostrando quem era o Barnabé, né? Que era primo que Marcos era primo dele. Aí vai no capítulo 9, versículo 27. 9, no próprio Atos dos Apóstolos, 27. Então, Barnabé, levando-o consigo, apresentou-o aos apóstolos e contou-lhes como Saulo vira o Senhor no caminho e que o que lhe havia falado, e como em Damasco pregara com desassombro o nome de Jesus. Aqui, Barnabé levando Saulo, né? Apresentando aos apóstolos e contando para ele o que tinha acontecido com Saulo e como já em Damasco ele já estava pregando com desassombro o nome de Jesus. Então aqui mostra as relações de Barnabé, né? Depois a gente pode elencar aqui, o evangelista Marcos era secretário de Pedro. Pedro, que era o centro da comunhão dos apóstolos, nosso primeiro papa. Era tão próximo do chefe da igreja que Pedro lhe chamava de meu filho. Peguem lá na primeira carta de Pedro, lá no final da Bíblia, depois de Tiago, primeira de Pedro. Primeira de Pedro, capítulo 5. Versículo 13, página 1546. Pedro está finalizando a sua carta aqui e diz assim, versículo 13 do capítulo 5, da primeira epístola de Pedro. A igreja escolhida de Babilônia saúda-vos, assim como também Marcos, meu filho. E aí no rodapé, vai lá no rodapé da tua Bíblia lá. No versículo 13, está lá, 13. Do meio para o fim. Marcos, meu filho, 2 pontos. O evangelista Marcos era discípulo de Pedro. O próprio rodapé da Bíblia muitas vezes vai explicar algumas colocações do evangelho, tá? Então aqui, Pedro considerava Marcos como seu filho, de tão íntimo, de tão próximos que ele era, né? Então João Marcos era secretário de Pedro. Companheiro de Paulo, os apóstolos do Gentil. No final da vida de Paulo, João Marcos o visita no cárcere. Se você quiser anotar aí, para a gente não ficar vendo todas as passagens, senão vai ficar muito monótono e demorado. 2 de Timóteo, capítulo 4, versículo 11. Mostra João Marcos visitando Paulo na prisão, já no final da missão, no final da vida de Paulo. Tá? Mostrando que nós estamos aqui na primeira característica do evangelista Marcos, mostrando que ele sempre viveu junto dos grandes da igreja primitiva, né? Sempre ali observando, aprendendo, convivendo.
ele era também colega de Lucas, Timóteo, Tito e outros grandes pilares da igreja. Então, aquela coisa, né? Me diga com quem andas, eu lhe direis quem és. Então, ele era um cara interessado, ele queria aprender, ele era curioso, ele queria estar junto. Então, ele foi seguindo esse caminho aí, se formando, né? Um caminho de discipulado. Discipulado. A segunda característica do evangelista Marcos, que o evangelho vem nos mostrar, é com relação à sua família, sua casa. Ele era filho de Maria, de Jerusalém. A sua casa, que deveria ser ampla, foi o centro da reunião da comunidade primitiva. Os apóstolos se reuniam na casa de Marcos. Sua mãe se chamava Maria. Pega lá em Atos dos Apóstolos 12, 12. Atos 12, 12. Atos 12, 12 vai dizer assim: refletiu um momento e dirigiu-se para a casa de Maria, mãe de João. É Pedro, né? Aqui está falando de Pedro. Refletiu um momento, dirigiu-se para a casa de Maria, mãe de João, que tem por sobrenome Marcos, onde muitos se tinham reunido e faziam oração. Então, diversas vezes nos evangelhos vai ser colocado que eles se reuniam na casa de Marcos, tá? E aqui a Bíblia deixa claro que Maria também chamava Maria, a mãe de Marcos. Era um nome bem comum, né, da época. E em Atos 12, 13, na continuidade aqui, já vai dizer que na sua casa havia uma criada que se chamava Rosa. Continua no versículo 13, ó. Quando bateu a porta de entrada, Pedro, né, entrando na casa de Marcos, quando bateu a porta de entrada, uma criada chamada Rosa adiantou-se para escutar. O que quer dizer isso? Ter uma criada naquele tempo era porque era uma família bem de vida, uma família abastada, assim, sabe? Não, eles não eram pobres, eram de uma família boa, eles tinham condições até de ter uma criada, que naquela época era um luxo, né? Hoje ainda é, mais ainda naquela época, né? Então eles tinham uma criada chamada Rosa. O que nos remete isso? Nos arremete que João Marcos, era acostumado com uma vida cômoda, mais tranquila, não era muito preparado para dificuldades, né? Ele tinha lá uma tranquilidade, talvez uma certa influência por conta de uma situação financeira, mas ele era, vamos dizer assim, ele não era preparado para o sofrimento, né? Então aqui vai nos justificar a terceira característica que o curso vem nos trazer, uma dupla deserção de Marcos. Dupla deserção. Muitos identificam como Marcos o jovem que segue Jesus no Getsêmani e, deixando o lençol, foge nu. Peguem lá agora o Evangelho de Marcos. Vamos entrar no Evangelho de Marcos. Marcos 14, capítulo 12 e 13. Marcos 14, capítulo 14, né? Versículos 12 e 13. Perdão, é Marcos 14, versículos 51 e 52. Marcos 14, 51, 52. Vai falar dessa primeira deserção aqui de Marcos. Já no Getsêmani, né? Vamos ler ali do 47 para a gente entender o contexto. Ó. Um dos circunstantes tirou da espada e feriu o servo do sumo sacerdote e decepou-lhe a orelha. Veja bem que no Evangelho de Marcos não fala que foi Pedro,
Os outros evangelistas já falam que foi Pedro, né? É uma diferença. Nós vamos entender por quê. Porque o evangelho de Marcos, Marcos era secretário de Pedro. Então, o evangelho de Marcos é tido como uma pregação de Pedro. Marcos escrevia porque ele andava com Pedro. Então, o que Pedro falava, como Pedro pregava, era o que Marcos escrevia. Então, aqui Pedro não cita que foi ele, né, que cortou a orelha do Malcolm, né? Ele fala, um dos circunstantes tirou da espada e feriu o servo do sumo sacerdote e decepou-lhe a orelha. Mas Jesus tomou a palavra e disse-lhe, como a um bandido saístes com espadas e cacetetes para prender-me. Entretanto, todos os dias convosco, ensinando no templo, e não me prendestes, mas isso acontece para que se cumpram as Escrituras. Então, todos o abandonaram e fugiram. Olha os 51 e 52 agora. Seguia-o um jovem coberto somente de um pano de linho, e prenderam-no. Mas, lançando ele de si o pano de linho, escapou-lhes despido. Essa é uma outra peculiaridade, uma curiosidade que só aparece aqui no Evangelho de Marcos. Então, nós temos isso, toda a história nos traz que esse menino era Marcos. Ele falando de si mesmo. Tanto é que aqui, essa pequena passagem, ela se torna como uma assinatura do evangelista. É a assinatura de Marcos. É uma coisa que ele conta, que era ele que estava ali, ele não fala que era ele, mas todos sabem que era ele, né? E é a característica do evangelho dele. Só tem no evangelho dele. Outra coisa também que não acontece aqui, que acontece nos outros evangelhos, é a cura da orelha do soldado, que aqui também não acontece. Porque Pedro cortou a orelha do cara e ele não queria que Jesus curasse a orelha do cara. Foi o desafeto dele, né? Então, Pedro não fala que foi ele, não fala que Jesus curou a orelha, e aqui Marcos vem na sua primeira deserção, ele fugiu também. Todos fugiram e Marcos também fugiu. Se desfez da roupa para escapar dos guardas, a roupa ficou na mão dos guardas e ele escapou pelado, né? É isso que a passagem está nos dizendo aqui. Então, por Marcos, aparentemente, segundo consta, né, nas escrituras, tinha uma casa boa, tinha empregada, tinha uma vida boa, não era tão acostumado às dificuldades. Aqui foi o primeiro lugarzinho que ele vazou, né? Vazou, deu linha na pipa. E vamos para a segunda deserção de Marcos aqui, que a escritura nos conta. Vamos pegar lá em Atos dos Apóstolos 13:13. Volta para Atos dos Apóstolos lá, 13:13. Marcos tinha uma tal importância já que ele integra o primeiro grupo missionário com Barnabé e Paulo. Aqui diz, ó, no 13:13. Vamos lá no 13:13. Paulo e seus companheiros navegaram de Pafos e chegaram a Perge, na Panfilha, de onde João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Marcos vai com eles. Quem estava aqui? Era Paulo e Barnabé, eu acho. Ou Timóteo. Vai falar aqui depois. Paulo e seus companheiros navegaram de Pafos, chegaram a Perge, na Panfilha, de onde João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Olha no rodapé lá embaixo de novo, ó. Explicando o versículo 5. João, 2 pontos. João Marcos, primo de Barnabé, do qual se falou no fim do capítulo precedente. O fim do capítulo precedente aqui, ó, na página do lado, capítulo 12, versículo 25. Barnabé e Saulo regressam a Antioquia. Então, no 25, tendo Barnabé e Saulo concluído a sua missão,
voltaram de Jerusalém a Antioquia, levando consigo João, que tem por sobrenome Marcos. Levaram Marcos, chegaram a Perge na Panfilha, no destino. Ele viu que a coisa não era muito do jeito que ele imaginava, apartou-se deles e voltou para Jerusalém. Perna para que te quero. Fugiu. Quem de nós nunca, né? Quem de nós nunca? Ele era jovem, era inexperiente, ele estava crescendo na fé e ele tinha todo esse histórico de tranquilidade, de sossego, de vida boa, né? Então, talvez ele demorou um pouco mais para amadurecer, mas ele não desistiu. Qual que é o ponto bom dele? Independente dessas deserções, nem isso. Imagina a vergonha, né? Imagina a zoação dos outros com ele. Você acha que eles não brincavam um com o outro, não pegavam no pé um do outro? Mesmo com essas deserções, mesmo com essas fugas dele, ele não desistiu. Essas suas quedas não o impediram de continuar a sua missão de evangelizar. Então, essas são as características do evangelista, da pessoa de Marcos que a gente está trazendo aqui. Sempre junto com os grandes da igreja primitiva, primo de Barnabé, andava com Pedro, com Paulo, com Tito, com Timóteo, com Lucas, os pilares da igreja. Filho de Maria de Jerusalém, era de uma família boa, tinha até uma criada chamada Rosa, a mãe dele chamava Maria. As reuniões dos apóstolos eram predominantemente na casa dele, que deveria ser uma casa grande. Até diz que talvez a ceia, né, Áureo? A última ceia, pode ter sido na casa de João Marcos. Mas tem essa característica aqui da dupla deserção. Talvez consequência de uma vida boa e de ausência de dificuldades, uma dificuldade de enfrentar problemas ali, e ele deu umas escapadas, né? Mas não desistiu. Graças a Deus ele não desistiu. Agora nós vamos entrar na segunda parte, que é o Evangelho de Marcos, o seu escrito mesmo. O Evangelho de Marcos, como nós dissemos, é o mais antigo, ele foi escrito por volta do ano 64, portanto está tudo ali fresquinho na cabeça, né? Era uma época que os católicos estavam sendo muito perseguidos, né? Mas mesmo assim, Marcos, com coragem, já se superando, né, de tudo, escreveu o Evangelho para poder difundir toda essa maravilha aí da nossa história da salvação. Ele é o Evangelho que está mais próximo dos acontecimentos, quando a lembrança ainda está fresca na memória. Através do Evangelho de Marcos, nós podemos praticamente quase ver e tocar Jesus, de tão real, de tão presente que é ali. Ele não narra, a primeira característica dele é mais antigo, né? E ele não narra os acontecimentos no passado. Não se usa o verbo foi, fez ou disse, mas sim no presente histórico. Ele vai, ele diz, ele chega, dando a ideia que o evangelho é atual. Isso vocês podem perceber em várias passagens que o curso nos passa aqui, mas conforme vocês vão lendo, depois vocês vão ver, conforme a liturgia diária, cai o Evangelho de Marcos, Mateus, Lucas, é muito legal esse curso, porque depois você vai reconhecendo. Então, primeira característica, né? Ele é um evangelho que traz no presente histórico. Então, não fala Jesus fez, Jesus foi, não. Jesus faz, Jesus chega, Jesus diz, como se estivesse acontecendo naquele momento. Marcos tem a lembrança tão viva na memória que usa, durante o evangelho dele, 7 palavras em aramaico, o que nos transporta ainda mais para aquela cultura da época. Então, de tão fresco que ele cita palavras em aramaico, como Boanerges, né, quando ele chama os apóstolos João e Tiago, filhos do trovão, né, chama de Boanerges, Talita cum, Corban, ele usa a palavra éfata, que é abre-te,
ele usa Rabone, que é mestre, querido mestre, ele usa Abá, que é papai, papaizinho, um pai carinhoso, e ele usa Eloi, Eloi, né? Que é Senhor, Senhor. Então, ele usa essas palavras em aramaico no seu evangelho. A segunda característica do evangelho escrito por Marcos é aquilo que eu já disse para vocês, é o evangelho que Pedro pregava. Pedro é o grande amigo de Jesus e deixou uma profunda marca em João Marcos, seu secretário, e sem dúvida o acompanhava nas suas viagens missionárias. O caráter rude, né, do pescador, sujeito bruto, meio Fred Flintstone de ser, de Pedro, se reflete em todo o escrito do Evangelho de Marcos. E diz que tem uma pesquisa que foi feita, a personalidade de Pedro seria mais ou menos equiparada a Fred Flintstone, né? Então, quais são essas características? Primeira, exagero. Exagerado demais. Você pode perceber. Vamos pegar uma passagem, por exemplo, no início do Evangelho de Marcos. Capítulo 1, Marcos 1, 32, 33. Marcos 1, 32, 33. Vocês estão me acompanhando aí na Bíblia? Marcos 1, 32, 33. À tarde, depois do pôr do sol, levaram-lhe todos os enfermos e possessos do demônio. Toda a cidade estava reunida diante da porta. Jesus estava realizando curas, né? E aqui, Marcos, refletindo a pregação de Pedro, né? Fala, levaram todos os enfermos. A cidade inteira se aglomerava na porta. Outro exemplo, Pedro adverte Jesus. Jesus tinha saído para rezar no deserto, ou subir no monte para rezar, depois volta, e Pedro vai advertir Jesus e fala, Jesus, onde o senhor estava? Todos estavam te procurando. Em outra passagem ele fala assim, depois disso, todos iam até ele. Ele vai citar, ele fala grande multidão, multidão imensa. Então, essa característica do exagero. Olha o que Pedro relata aqui em Marcos 3:20. Marcos 3:20, pega lá. Outro exagero. Dirigiam-se em seguida a uma casa. Aí afluiu de novo tanta gente que nem podiam tomar alimento. Olha só, outra característica do exagero. Não lhe sobrava tempo nem para se alimentar. Atrás dessa frase, atrás desse exagero, está Pedro. Era a característica de Pedro. Pedro era assim. A segunda característica de Pedro, que aparece no Evangelho de Marcos, descritivo e detalhista. Por exemplo, grama verde. Lá em Marcos 6:39, ele vai falar a grama verde. Então, é redundante até, né? Olha lá, 6:39. Ordenou-lhes que mandassem todos sentar-se em grupos na relva verde. Sentasse na relva, sentasse na grama, né? Não, ele é detalhista. Grandes ramos da árvore de mostarda, no capítulo 4, versículo 32. Grandes ramos da árvore de mostarda. Mas depois de semeado, cresce, torna-se o maior que todas as hortaliças e se estende de tal modo que seus ramos, que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus pregava à beira-mar, ao cair da tarde. Aquela passagem da manada dos porcos que se joga no mar, né, por ordem de Jesus, ele especifica a quantidade, é o único evangelista. A manada de 2.000 porcos se arrojou no mar. Os outros só falam manada, os porcos. Ele fala 2.000 porcos. Dá ênfase na quantidade, no exagero, né? Mateus e Lucas não especificam a quantidade, que são evangelhos sinóticos, né?
Jesus sofre no Getsemane aqui pavor e angústia. Em Mateus ele diz tristeza e angústia. Pedro já fala pavor, ele já exagera, né? Ele especifica, quando ele vai falar a casa de Pedro, ele fala a casa de Pedro e de André, que são irmãos, né? Então, desnecessário, mas ele especifica. Fariseus e herodianos, tua mãe, teus irmãos e tuas irmãs. Então, são detalhes que nós não encontramos nos outros evangelhos. É característica do evangelho de Marcos, porque era uma característica da personalidade de Pedro que se reflete no escrito de Marcos. Porque Marcos escrevia a pregação de Pedro, ele era secretário de Pedro, onde Pedro ia, onde Pedro pregava, Marcos ia lá escrevendo e anotando. Nos outros evangelhos, o primado de Pedro é grandioso e solene, né? Todos falam muito, né? Mateus, Lucas, João falam sobre Pedro, que era o líder deles, que Pedro não fala que era o primeiro papa, que não existia isso, né? Mas deixa bem claro que sempre quando vai falar o nome dos apóstolos, Pedro em primeiro, tal. Então essa primazia de Pedro é muito clara nos outros evangelhos. Porém, no evangelho de Marcos não. Por que se explica? Marcos nem relata essa primazia, nem coloca Pedro como primeiro, nem fala de liderança de Pedro, porque Pedro não falava de si próprio. Como o evangelho de Marcos é o escrito de Pedro, Pedro não falava de si próprio. Ele não se presumia, ele não se ostentava, ele não era arrogante. Então, somente aqueles que sofrem complexo de autoridade tratam de se impor aos demais. Pedro não precisava fazer isso, porque a sua autoridade moral era tão reconhecida que ele não precisava se justificar. Era natural, era uma autoridade, uma liderança natural. Então, ela não aparece no Evangelho de Marcos, porque refletia aquilo que Pedro falava. E Pedro não se gabava de si mesmo. Não ia falar sobre a sua liderança, que ele era o chefe, que ele... Não. Então, por isso, não consta essa liderança de Pedro tão contundente no Evangelho de Marcos. A terceira característica do Evangelho de Marcos, ele é querigmático. O que é querigmático? É o anúncio da boa notícia. É aquilo que a gente passou para vocês naquela primeira formação. É amor de Deus, pecado, salvação, fé e conversão. É você falar boa nova ali, sabe? Isso é ser querigmático, é o querigma, é o primeiro anúncio, aquele anúncio de impacto. Resume a pregação de Jesus em 4 pontos, o Evangelho de Marcos. Jesus veio para a Galileia, proclamando a boa nova de Deus. Cumpriu-se o tempo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. É isso, basicamente o resumo do Evangelho de Marcos é esse. Tanto é que Marcos é o primeiro a escrever e o único que não fala sobre a infância de Jesus. Ele já começa ali no batismo de Jesus e missão de Jesus para frente. Ele é direto no assunto, ele não fica enrolando, sabe? Não fica enchendo linguiça. Tanto é que é o evangelho mais curto, são apenas 16 capítulos. Ele é curto, reto, né, e direto. Eu gosto de Marcos, eu sou apaixonado por Marcos por isso, porque eu também sou mais ou menos assim. Eu gosto da coisa, não gosto de muita enrolação, muita informação. Vamos direto no assunto, né? Então, Marcos é esse. Ele sacrifica a cronologia histórica em função da proclamação querigmática. Ele não se preocupa muito com a cronologia. Não tem como a gente seguir a cronologia no Evangelho de Marcos, porque tem coisas que aconteceram antes e estão depois, e vice-versa. Coisas que aconteceram depois estão antes. Caminho também, se não adianta você tentar buscar um caminho, porque ele vai, vem aqui, vai ali. Então, o que importa para Marcos, nesse evangelho, é o querigma, é a proclamação de Jesus como nosso Senhor, Salvador, nós vamos estar vendo aqui mais para frente. Ele não se importa com a cronologia, não se importa com o itinerário. Para Marcos não interessa nem a gramática, nem a geografia, porque só lhe importa Jesus como a boa notícia. Tudo mais é segundo plano para ele, é o que eu disse. Erros gramaticais na concordância de verbos. Então, acontece isso também no Evangelho de Marcos. Chama os que queria, é uma redação pobre,
repete muito a letra E, sabe? Aquela redundância. Porque era a pregação de Pedro, e Pedro não era um cara culto. Pedro era um cara simples, humilde, né? Não tinha muito estudo. Então, por isso se reflete a pregação de Pedro aqui no Evangelho de Marcos. Não respeita a geografia, eu já falei, Jesus dá uma grande volta em vez de tomar um caminho mais curto. Jesus é o único centro de interesse. Marcos, no seu Evangelho, está tão fascinado por Jesus que não admite nenhum outro resplendor junto dele. Ele não fala nem da Virgem Maria. No Evangelho de São Marcos não é falado da Virgem Maria. Ele foca em Jesus. O negócio dele é Jesus. É o único sol, é o sol no céu, sol limpo, sem mais nada. É só Jesus ali, é o foco de Marcos. João Batista, que continuava levantando suspeitas se era ou não o Messias, morre na metade do ministério de Jesus para não deixar dúvidas de que o único Messias é Jesus. A família de Jesus não o entende, o considera louco. Tem passagens aqui em Marcos 3:21, por exemplo, aqui. Marcos 3:21. Também os escribas que haviam descido de Jerusalém dirigiam-se em seguida a uma casa. Aí afluiu tanta gente que nem podiam tomar alimento. Peraí, acho que eu vi errado aqui. Ah, 3:21. Fala assim: quando os seus, sua família, quando os seus o souberam, que estava juntando muita gente ali para Jesus curar, Jesus curando, expulsando o demônio aí, quando a família dele soube, saíram para o deter, pois diziam, ele está fora de si. Nem a sua família o compreendia e o considerava fora de si, considerava louco. Esse era um drama de Jesus no Evangelho de Marcos aqui. Tiago e João fazem o ridículo, querendo um sentar à direita e outro à esquerda do trono, e Pedro o nega 3 vezes. Isso Pedro conta no Evangelho, que ele o nega 3 vezes. Qual que é o objetivo do Evangelho de Marcos? Nitidamente, o objetivo principal do Evangelho de Marcos é nos enamorar de Jesus, nos fazer apaixonarmos por Jesus, né? Pedro estava fascinado por Jesus e tratava de todos que se enamorassem dele para que cresce e o proclamasse como filho de Deus. Então era aquela pregação querigmática, com muito amor, transmitindo amor e para que as pessoas sentissem esse amor e se apaixonassem por um Jesus que deu a vida por nós, que veio nos salvar, que faz esse caminho de cruz, mas com o intuito de nos libertar, de nos salvar, de nos dar vida. Se a gente for comparar, Marcos é um vídeo. Para Marcos é mais importante o que Jesus faz do que o que ele diz. Marcos não especifica conteúdo de pregação de Jesus. Pega várias passagens aí, por exemplo, Marcos 1:21, Marcos 1:21, vai dizer assim: dirigiu-se para Cafarnaum, e já no dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e pôs-se a ensinar. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Então, quer dizer, ele falava que Jesus pregava, não falava sobre o conteúdo, mas falava do resultado. As pessoas se maravilhavam, né? Os resultados eram importantes. Tanto é que no Evangelho de Marcos é o único que relata 18 milagres. Então, para Marcos é muito mais importante o que Jesus faz como um vídeo que a gente assiste, não que a gente lê ou que a gente ouve, né? Então, é mais importante para Marcos o que Jesus faz e o resultado disso do que o que Jesus fala. Então, ele dá ênfase no que Jesus faz e nos resultados. Por exemplo, Mateus, nós temos o Sermão da Montanha e várias outras pregações de Jesus que são descritas ali, o conteúdo
conteúdo, né, do que Jesus falou. Marcos, nós não encontraremos isso. Nós vamos encontrar só o que Jesus faz, os milagres de Jesus, os prodígios e o resultado disso na vida das pessoas, o que causava nas pessoas. E aí fica claro para a gente, explícito, o destinatário. Para quem Marcos escreveu esse evangelho? Ele é nitidamente um evangelho destinado aos cristãos vindo do paganismo, dos romanos ali, pessoas recém-convertidas. Por isso, no decorrer do evangelho de Marcos, ele explica costume dos judeus para os seus leitores estrangeiros. Em várias passagens lá nós vamos ver, por exemplo, no capítulo 7, versículo 3 e 4. Marcos 7, 3 e 4. Ele fala assim: com efeito, os fariseus e todos os judeus, apegando-se à tradição dos antigos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Se fosse um evangelho destinado aos judeus, ele não precisaria estar explicando isso, porque é costume deles. Então fica claro que ele explica por quê. Porque é um evangelho feito para os pagãos mesmo, para aqueles que não eram judeus, para aqueles que não conheciam a Deus, recém-chegados, né, à fé. Então ele explica. E 4, quando voltam do mercado, não comem sem ter feito abluções. O que é abluções, Áureo? É orações? A tradução literal eu não sei, tá? Mas a expressão ablução indica que a pessoa está se purificando. A purificação, né? Um rito de purificação. Porque ele foi para a rua e voltou e tinha que se purificar ali. Então, essa é outra característica. Deixa claro para quem foi destinado o escrito de Marcos. Então, são para os pagãos mesmo. É o primeiro, veja bem o que eu disse para vocês no início, ó. É o primeiro manual do missionário. Marcos oferece uma fascinante apresentação da pessoa e da missão de Jesus para fomentar a nossa fé e nos enamorarmos, nos apaixonarmos por Jesus. Primeiro manual missionário. Foi Marcos que escreveu. Ele que inventou, ele que começou tudo isso. Usando a inteligência, a criatividade, né? Estando aberto à ação do Espírito Santo para o novo. Para o novo. Naquela época era o novo isso. Então, por isso que eu digo, nós não temos que ficar relutantes com as modernidades, não. Nós temos que usar de tudo para a gente poder proclamar, expandir e evangelizar. Marcos é criativo, inicia um novo gênero literário, o evangelho. Ele cria um novo gênero literário, o evangelho. Ele foi o primeiro a consignar por escrito a vida e o ministério de Jesus. Dá maior ênfase no que Jesus faz do que no que ele diz. Muitos quiserem encontrar uma ordem, um esquema no Evangelho de Marcos, porém é impossível, porque ele está fascinado com a pessoa de Jesus, o Filho de Deus. O escrito de Marcos é o mais breve de todos os evangelhos. Só tem 16 capítulos. Por quê? Porque é como os melhores perfumes. Não são... A tradição nos diz que nos menores frascos se encontram os melhores perfumes. O Evangelho de Marcos é o menorzinho, mas não é, nem por isso ele não deixa de ser o melhor. Ele é o melhor, ele é o mais compacto, ele é o mais direto, ele é o mais simples e objetivo, ele é querigmático, ele vai direto ao assunto. Eu sou apaixonado pelo amigo Marcos, os outros companheiros vão estar apresentando os outros amigos evangelistas aqui, vão estar puxando a sardinha para o lado deles, mas lembre que Marcos é o melhor. Marcos, por ser mais simples, mais objetivo, mais direto no assunto, sabe? Nossa linguagem, não tem aquela linguagem coloquial, até porque ele não era muito culto, estudado, então o que ele fala, o jeito que ele fala atinge a todas as pessoas e todas as classes sociais. Agora nós vamos para a terceira parte, que é o Jesus de Marcos. O Jesus de Marcos. Como Marcos nos apresenta Jesus, né? Vamos ver Jesus com os óculos, com os olhos de Marcos. Primeira coisa, o Evangelho de Jesus, Jesus de Marcos, é a boa notícia. Ele deixa claro isso. Jesus é a boa nova. É a boa nova. Ele não está mostrando
a quem o evangelho pertence, mas a sua constituição essencial. O evangelho, a boa notícia, é o próprio Jesus, é uma pessoa. Tanto sua pessoa quanto seu estilo e sua atuação são a boa nova de Deus para a humanidade. E como ele deixa claro isso? Relatando 18 milagres e curas. Depois vocês vão ver lá, ó. Temos a cura do possesso na sinagoga, a cura da sogra de Pedro, e Pedro negou Jesus 3 vezes porque Jesus curou a sogra dele, né, para descontar. Cura do leproso, cura do paralítico, o homem da mão seca que Jesus cura no sábado no templo, a tempestade acalmada, o possesso e os porcos, a cura da hemorroíça, ele ressuscita a filha de Jairo, a primeira multiplicação de pães e peixes, caminha sobre as águas, a filha possuída da cananeia, milagre do surdo e mudo, segunda multiplicação dos pães e peixes, cura do cego em Betsaida, a transfiguração, o jovem epilético e a cura de Bartimeu. São 18 milagres. Então, ele vem, através dos feitos dele, nos mostrar que Jesus é a boa nova, chegou, o tempo chegou, é ele é o nosso Salvador, ele é o Messias, aquele quem a gente esperava. Está aí, está provado para vocês. Eu mato a cobra e mostro o pau, mostra a cobra morta. Entendeu? Por isso que o evangelho dele é mais importante o que ele faz do que o que ele fala, porque ele mostra quem ele é, através dos seus atos, das suas ações. Como nós temos que ser na nossa vida também. Nós temos que mostrar o que nós somos através das nossas atitudes. Nada adianta a gente falar bonito aí, proclamar, falar de Jesus, e na nossa vida, no nosso trabalho, no nosso meio social lá, a gente fazer tudo ao contrário. Reflitam sobre isso. E é isso que Marcos quis dizer aqui, através da pregação de Pedro, que era assim, que Jesus é o cara, é ele que veio. Não tem outro. Os judeus estão lá esperando outro até hoje. Não entenderam nada. Mas é Jesus. Além das curas, existem outras duas manifestações de Jesus como a boa nova. Ele perdoa os pecados. Jesus perdoa o paralítico da maneira incondicional e gratuita, sem que este solicite ou demonstre algum arrependimento. Aquele paralítico que os amigos levam na casa, né? Jesus primeiro fala para ele, perdoados são os pecados, porque ele mostra que ele veio. A cura é uma consequência. As curas são sinais e prodígios de que ele é poderoso o suficiente para perdoar os nossos pecados e salvar a nossa alma, nos levar para a vida eterna, para que nós possamos ressuscitar na vida eterna. Então, e a outra é Jesus que vence Satanás. Marcos narra 4 libertações. Sua vitória sobre Satanás é sinal fundamental de que o reino chegou. Então, além das curas, perdoa pecados e vence a Satanás. É isso que Marcos vem nos mostrar no Evangelho. Ele fala também sobre a humanidade de Jesus, né? Pedro cita a humanidade de Jesus. Ele vai se manifestando de diversas maneiras, essa humanidade. Ele está sempre, ele é amigo dos seus discípulos. Ele está sempre com eles, forma um grupo indivisível. Se a gente vê isso no Evangelho de Marcos sempre estão juntos. Ele não vive isolado, não é um eremita. Ele não mostra Jesus um eremita ou isolado. Ele necessita dos seus amigos. Antes de qualquer milagre ou pregação, chama seus 4 primeiros companheiros para ficarem com ele. Sem haver dependência, existe pertença e solidariedade com seus amigos. Forma uma comunidade indivisível. Mateus, no Evangelho de Mateus, ele destaca Jesus do grupo. Marcos, porém, sempre o integra, formando um grupo compacto. Se a gente for ver nas passagens, Jesus e o grupo de Jesus, os seus apóstolos, né? Não separa Jesus. Por exemplo, em Mateus capítulo 8, versículo 15, Mateus narra assim: a sogra de Pedro servia Jesus. Mas em Marcos, capítulo 1, 31, Marcos diz assim: a sogra de Pedro servia a todos. Entende? Então é uma integralidade ali.
No relato do Getsêmani, Mateus ressalta a pessoa de Jesus sobre o grupo dos apóstolos, ao passo que em Marcos vão todos juntos, todos juntos. Mateus não, ele fala Jesus acompanhado de Pedro, Tiago e João. Ele defende seus discípulos dos ataques dos escribas e dos fariseus, mas também defende as crianças dos discípulos. Ele viveu as mesmas situações de vida que nós vivemos. Sentimentos fortes. Marcos mostra um Jesus que tinha sentimentos fortes. Fica irritado, expulsa os vendedores do templo, fica triste no Getsêmani, olha com indignação para os seus inimigos, sente compaixão pelos enfermos, abraça as crianças, as acolhe, ele olha e ama o jovem rico, e sente pavor e angústia no Getsêmani. Então, Marcos nos traz um Jesus com os traços humanos, com a sua humanidade, ao mesmo tempo divindade, mas ao mesmo tempo também a humanidade. Mostra-nos um Jesus humano. Ele fala do olhar de Jesus, ele fala... Jesus olha ao redor para observar tudo, tal. E outra característica do Evangelho do Jesus outra característica do Jesus de Marcos é que ele está sempre com pressa. Ele sabe que o tempo urge. É um Jesus que tem pressa de nos curar, tem pressa de nos salvar, tem pressa de cumprir a missão dele logo para salvar cada vez mais almas. Então ele nos mostra, o Jesus está sempre com pressa. 40 vezes deixa bem distinto essa pressa no Evangelho de Marcos. Por exemplo, naquela passagem, apenas chega a Jericó e já está saindo. Portanto, o tempo urge aproveitar a oportunidade como Bartimeu fez. Então mostra essa pressa de Jesus em cumprir a sua missão, em nos curar. Ele canta outros traços humanos, ele canta os salmos na última ceia, dorme no barco que é sacudido pela tormenta, Jesus come, narra Jesus comendo, bebendo, caminhando, vai a Jericó por um itinerário ilógico, mas não faz nada em Jericó, só cura Bartimeu ao sair da cidade. Logo que chega a Jericó, saindo de Jericó, cura Bartimeu. Então ele vai até Jericó, só curar Bartimeu e volta. Pergunta ao cego Bartimeu, o que queres que eu faça? São traços de bom humor, que significa inteligência, né? Ao surdo mudo curado pela primeira vez na vida, ao surdo mudo curado, que pela primeira vez na vida podia se comunicar, ele proíbe ele de falar. Vê se não é um traço de bom humor. O cego de Betsaida vê quando Jesus coloca as mãos sobre os seus olhos, cansado, dorme em uma tarde de tempestade, responde a uma figueira que não lhe havia perguntado nada. Então, são várias passagens aqui que vai mostrando o lado humano de Jesus, a humanidade de Jesus. Outra característica do Jesus de Marcos é que deixa muito claro que ele é o Filho de Deus. Marcos apresenta Jesus de maneira tão humana, mas para não causar maus entendidos, ele especifica 3 vezes que é, ao mesmo tempo, apesar de humano, Filho de Deus. Logo no início, capítulo 1, versículo 1 de Marcos, ele já deixa bem claro isso. Princípio da boa nova de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías. Capítulo 1, versículo 1, ele já deixa claro. Jesus, Filho de Deus. No coração do Evangelho, em cima do Monte Tabor, Deus mesmo o declara seu Filho e seu Filho muito amado, né? Marcos 9, capítulo 7. Marcos 9, 7, ele vai dizer assim: formou-se então uma nuvem, essa é a transfiguração. Formou-se então uma nuvem que os encobriu com toda sombra, e do meio da nuvem veio uma voz: este é meu filho muito amado, ouvi-o. Deixa claro aqui a filiação de Jesus. E no final, o centurião romano o confessa diante dos que o provocaram e presenciaram a sua morte, né? Lá no capítulo 15
versículo 39, Jesus já tinha morrido ali. O véu do templo rasgou-se então, de alto a baixo, em duas partes. O centurião que estava diante de Jesus na cruz, ao ver que ele tinha expirado, assim disse: este homem era realmente o Filho de Deus. Então, apesar de todos esses traços humanos que o evangelista Marcos traz, ele deixa bem claro que era o Filho de Deus. Ele é reconhecido pelo próprio Deus como seu filho. Os demônios também o declaram como Filho de Deus. Que fazes aqui, ó filho do Deus Altíssimo, né? Que queres conosco? Então, o próprio demônio reconhece a filiação de Jesus e ele mesmo confessa a si mesmo como Filho de Deus diante do sumo sacerdote. No capítulo 14, 61, 62, o próprio Jesus. O sumo sacerdote se levanta no meio da assembleia e pergunta: não respondes nada, o que é isso que dizem contra ti? Mas Jesus se cala e nada responde. O sumo sacerdote tornou a perguntar: és tu o Cristo, o Filho de Deus, bendito? Jesus respondeu: eu sou, eu o sou. Então, ele mesmo se confessa Filho de Deus. A quarta característica do Jesus de Marcos: ele é o Messias, o sofredor, o Filho do homem. A grande tese com que começa e termina o Evangelho de Marcos é mostrar, não provar, mas mostrar que Jesus é o Messias prometido, aquele que deveria vir. O início de seu ministério, de forma deslumbrante e avassaladora, mas pouco a pouco, o entusiasmo das multidões esfria, porque o perfil de Jesus não corresponde àquelas expectativas bélicas dominantes dos judeus. Eles queriam um rei que dominasse a força, né? Que mostrasse o seu poder. Israel esperava um Messias poderoso, um guerreiro vitorioso, que os libertasse da opressão romana com sinais do seu poder. Jesus, para não criar confusão, mantém o seu segredo messiânico. Ele adota um título mais simples, Filho do Homem. Proíbe publicar os seus milagres. Mantém esse segredo messiânico para não fomentar novas expectativas. Então ele mantém em banho-maria ali, ele viu que o pessoal estava entendendo errado, né? Esse Messias sempre tem problema com todo mundo e chega a seu cume na cruz. Ele teve problema com os escribas. Frequentemente, ele mesmo provocava os problemas, curando em dia de sábado para desafiar os seus inimigos, não lavava as mãos. Ele sentiu pavor e angústia no Getsemane. Jesus é o Messias, mas o Messias crucificado, que grita: meu Deus, por que me abandonastes? E ele não desce da cruz, porque quer amigos e não subordinados. Busca amor e não admiração. O drama de Jesus, narrado por Marcos. Ele vive o abandono dos seus, até do seu pai. Se em Mateus o drama é o povo de Israel que rejeita o Messias, em Marcos são os mais próximos que falham com ele. Sua família o considera louco, onde a gente já leu. Seus amigos não entendem e dormem no Getsemane. Jesus pede para eles subirem, rezarem com ele, que a hora estava chegando, e eles dormem. Seu amigo Pedro o nega 3 vezes e o maldiz. Todos o abandonam, sente a ausência dos amigos na cruz. Sempre estavam juntos, menos na hora da prova suprema. Todo mundo, ó. O cume do Evangelho de Marcos é a morte de Jesus na cruz. Disse que o Evangelho de Marcos é relato da cruz, com uma grande introdução de 13 capítulos. Se no Evangelho de João Jesus subiu 3 vezes a Jerusalém, em Marcos ele sobe só uma vez. Seu itinerário é um caminhar para Jerusalém, ou melhor, caminhar para o Calvário, onde morre dramaticamente. Em João, Jesus morre vitorioso e Senhor. Aqui em Marcos, no Evangelho de Marcos, a morte de Jesus é dramática. Em Marcos, Jesus só pronuncia uma palavra na cruz. Coincide com Mateus. Trata-se de um grito angustiado, gravado na língua original de Jesus. Eloi, 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 lema sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Na cruz, Jesus vive um momento mais dramático. Os judeus já o haviam rejeitado,
os seus o abandonaram e Pedro, seu amigo, o negou. Como se isso não fosse suficiente, ele experimenta o silêncio de Deus. Deus não o defende da injustiça. Sente o abandono de quem lhe havia declarado no Jordão: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Você já experimentou o silêncio de Deus na sua vida? Imagina Jesus nesse momento, no alto da cruz, até ele sente o abandono de Deus. Ele grita desesperado ali no último momento, talvez no momento de fraqueza humana dele: Senhor, Senhor, meu Deus, por que me abandonaste? Ele sente a ausência de Deus. Você já sentiu isso na sua vida? Já experimentou esse silêncio em ocasiões talvez que você mais necessitava? Será que é mais difícil suportar o ataque injusto de um inimigo ou o silêncio e a ausência do seu melhor amigo? Pensa e reflete. Jesus sentiu os dois ali, sofreu os dois. O ataque injusto do inimigo, porque ele foi condenado sem culpa. Ele não fez nada a não ser amar. E ele se entregou, porque sabia que era a sua missão. Ele sentiu esse ataque injusto ali todo o tempo. Mas mais do que isso, ele sofreu com a ausência daqueles que ele amava. Só ficou João e sua mãe ali, Maria Madalena e mais uma. Todos os outros o abandonaram. Pedro, que ele disse que tinha dado a chave para ele, da igreja, negou 3 vezes. É esse o drama que Marcos nos deixa para finalizar o Evangelho. Porém, Jesus, humilhado, vence a morte. O crucificado ressuscita. Esse Jesus cheio de pavor, ultrajado e despojado, que morre com um grito angustiado, abandonado por seu pai, deixado por todos os seus amigos, esse mesmo Jesus é ressuscitado. A verdade vence a mentira, a justiça vence a injustiça e o bem supera o mal. Cai-se todas as dúvidas e entendemos. Os apóstolos, o povo entendeu quem era Jesus, a sua identidade de Salvador, de Messias, prometido por Deus, anunciado pelos profetas por Israel, que morre na cruz. Pois eles já não acreditavam mais. Depois da morte de Jesus, muitos já tinham desanimado e desistido. Mas após a ressurreição, a alegria voltou. O entendimento chegou. Ele venceu o pior inimigo, a morte. Portanto, tudo é possível. A salvação foi definitivamente instaurada. Esse primeiro evangelho de Marcos foi escrito por um homem que estava fascinado pela pessoa de Jesus. O caráter do autor, assim como a sombra de Pedro, são refletidas em cada página e na coluna vertebral dos 18 milagres. O Jesus de Marcos é rude, áspero, forte, cheio de poder, como um leão da tribo de Judá. O escrito reflete a pregação de Pedro e nos apresenta um Jesus com 4 características. Jesus é a boa notícia, Jesus é o Yeshua, Jesus é o Messias, Jesus é o Filho de Deus. O Jesus de Marcos é contrastante, forte e sensível, humano e divino. Ele se contrasta. Tanto é que o símbolo do Evangelho de Marcos é o leão, a força do leão. Essa diversidade o torna fascinante. Por isso, tanta gente se enamora do Jesus de Marcos. Agora, para a gente finalizar, eu queria fazer com vocês a leitura da passagem de Bartimeu, para a gente poder finalizar esse incrível evangelho de São Marcos. Eu peço que vocês depois se aprofundem, leiam, vão buscando essas características, relembrando o que a gente foi colocando para vocês. Depois a gente pode até passar o material, né, Áureo, para eles. Peguem na sua Bíblia a passagem de Bartimeu, capítulo 10.
versículo 46. Dez, 46. Essa passagem condensa, de alguma forma, o Evangelho de Marcos, uma vez que nos apresenta o itinerário de um discípulo deixar de ser um seguidor anônimo de Jesus para se converter no verdadeiro discípulo dele. Crer para ver e ver para seguir. Vamos lá? Presta atenção nos detalhes. Chegaram a Jericó. Ao sair dali, olha a pressa a pressa de Jesus. Chegaram a Jericó. Ao sair dali, Jesus, seus discípulos e numerosa multidão estavam sentados à beira do caminho, mendigando Bartimeu, que era cego, filho de Timeu. Sabendo que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: coragem, levanta-te, ele te chama. Lançando fora a capa, o cego ergueu-se de um salto e foi ter com ele. Jesus, tomando a palavra, perguntou-lhe: que queres que eu faça? Rabone, respondeu-lhe o cego, que eu veja. Jesus disse-lhe: vai, a tua fé te salvou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Se não te incomodar, fecha os teus olhos nesse momento. Nós possamos fazer uma breve reflexão desse evangelho, ressaltando algumas características aqui do evangelista Marcos, e refletindo a nossa vida, através desse evangelho também, desse evangelista, de tudo que a gente ouviu, de tudo que a gente leu. Quantas vezes nós não somos esse cego pelo caminho, buscando uma oportunidade, buscando uma cura, seja ela qual for, buscando um emprego, buscando uma pessoa. Se coloca no lugar desse cego. Ele tinha ouvido falar de Jesus. Ele tinha ouvido falar de todas as curas, milagres e prodígios aqui que Marcos relatou, mais de 18 já. E ele pensou: essa é a minha oportunidade. É Jesus quem está passando. Ele ouvia, ele não via, mas ele ouvia. Ele ouvia as pessoas falando, comentando quem era Jesus, o que ele era capaz de fazer, o que ele já tinha feito. E isso o encheu de esperança, o encheu de entusiasmo. Eu tenho mais uma oportunidade de sair daqui da margem da minha vida, de ser curado das minhas mazelas. E ele começou a gritar quando ouviu Jesus falar. Quando ouviu Jesus passando com seus apóstolos: Jesus, filho de Davi. Nesse nome, Jesus, filho de Davi, ele já reconhecia Jesus como Messias, como prometido, que vinha da linhagem de Davi. Já demonstrava a fé, que há muito tempo talvez ele já não sentia, não via brotando de dentro dele, a esperança. Eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual é a sua dificuldade, eu não sei aquilo que você está vivendo por conta de talvez essa pandemia que nós estamos passando. Eu não sei se você tem um problema emocional, financeiro, físico. Não perca a fé, não perca a esperança. Esse Jesus que passou ali para Bartimeu, em Jericó, ele está aqui hoje. Ele está aí hoje. Ele está passando no meio de nós. Ele está ao nosso lado, ele está conosco, pois onde dois ou mais estiveres, aí estou eu no meio deles. Não perca essa oportunidade.
Deixa sua fé ser ressuscitada. Mesmo que muitas vezes você ache que não mereça. Não importa. Jesus não olha para o teu passado, Ele não te condena, Ele não te aponta, Ele não te acusa. Ele quer saber de hoje para frente. Ele quer saber da sinceridade do teu coração. Ele quer saber do teu arrependimento verdadeiro, dos teus erros, dos teus pecados. Ele quer saber se você se reconhece pecador, que o reconhece como Deus e Senhor da tua vida, aquele que pode mudar. Deus te ama. Ele te ama tanto, te ama demais para te deixar como você está. Ele quer mudar essa situação. E Ele sabe que se você der uma oportunidade para Ele, Ele pode entrar e transformar a tua vida, transformar a tua história. Era isso que Bartimeu estava sentindo, é isso que nós precisamos sentir na presença de Jesus. Ei, você aí, Jesus está passando. Chama Ele, grita o nome dEle. Ei, Jesus, eu estou aqui. Talvez um pouco cego, talvez um pouco paralítico, talvez um pouco doente, talvez triste, talvez com uma depressão, talvez com uma síndrome do pânico, talvez com uma insônia que não passa, com uma angústia que eu não sei de onde vem, Senhor, com dores. Senhor Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Peça para que Jesus tenha compaixão de você nessa noite, para que Ele volte o olhar para você, porque o simples olhar de Jesus pode te curar, pode me curar, pode nos restaurar, nos trazer de novo a originalidade, criados à imagem e semelhança de Deus, que é o que Ele quer. Veja bem o que eu vou te dizer, dá essa oportunidade para Jesus. É a única coisa que Ele te pede. Deixa eu te amar, meu filho, minha filha, deixa eu amar você. Talvez a primeira vez que você chame, o barulho, ele não vai ouvir, as pessoas vão atrapalhar. Talvez na segunda vez, coisas vão acontecer. A tua estatura, a grande multidão vai te atrapalhar. Mas não desista, insista, continue, persista. A tua vitória, a tua cura está próxima. E Jesus ouve o grito de Bartimeu. Ele até tinha ouvido antes, mas ele deixou um pouco mais para ver se ele queria de fato, para ver se ele insistia, para ver se ele persistia, permanecia na sua fé, no seu entusiasmo, na sua alegria. Permanecer é a palavra, continuar é a palavra. Jesus quer o nosso esforço, quer que nós nos levantemos como Bartimeu, quer que nós deixemos a nossa capa. Quais são as suas capas? Quais são as suas máscaras? Qual é a tua verdade? Jesus só pode trabalhar através da tua verdade. É a verdade que liberta. Só a verdade vos libertará. Assume a tua verdade. Só quando nós assumimos a nossa verdade, nós nos reencontramos conosco mesmo, por pior que ela seja, mas nós estaremos inteiros ali e abertos para que Jesus possa realizar a cura e a mudança. Seja quem você é, independente de quem for. Não se esconda. Não use capas. Não use máscara. Tire tudo, lança fora nesse momento, como Bartimeu fez. Vá até Jesus. Olhe para Jesus. Saboreie o olhar de Jesus olhando nos teus olhos nesse momento. Te dando um leve sorriso. E te perguntando, meu filho, minha filha, o que queres que eu te faça? Jesus assina um cheque em branco ali. Ele quer te mostrar que Ele é o Messias. Ele quer te mostrar que Ele é o Senhor da tua vida, da tua história. Ele quer te dar vida plena, vida abundante. Ele quer te curar, Ele quer te tirar dessa caverna, desse poço fundo, escuro, te trazer de volta à luz, meu irmão. Acredita, coragem, força. Ele assina um cheque em branco para você e te diz, o que você quer que eu faça? Peça. É agora. Parece que é o gênio da lâmpada na nossa frente. Você tem 3 desejos
Jesus está te perguntando o que você quer que eu te faça. Diga agora para Ele. Converse com Jesus. Deixa Ele te curar, te transformar, te restaurar, te trazer paz, tranquilidade, alegria. Para que você possa ouvi-lo, para que você possa segui-lo, para que você possa servi-lo nessa sequência de discipulado e de apostolado. Jesus te ama, Jesus quer teu bem, Jesus quer te dar vida plena, não essa vida que você está levando com angústia e sofrimento. Vai passar, vai passar. Tudo isso vai passar. Aproveita os ensinamentos que todo esse tempo e essas dificuldades estão te trazendo para te fortalecer, para te moldar, para te ensinar, para te fazer crescer, amadurecer. Amadurece a tua fé. Caminha comigo, diz Jesus. Siga os meus passos, é na estrada que eu vou te curar. Eis-me aqui. Sou teu pai. Eu cuido de você. Eu não tiro os olhos de você. Você é a menina, é o menino dos meus olhos. Se eu te corrijo é porque eu te amo. Quero o teu bem. Quero o teu melhor. Caminha comigo. Vem desfrutar de excelentes manjares ao meu lado. É um caminho de cruz, não é fácil. Mas depois da cruz tem a ressurreição. Depois da luta tem a vitória. Depois da cura depois da dor tem a cura. Sim. Eu sou Jesus. O teu Pai, que só quer o teu bem. Amém. Pode colocar a música, o seu. Vai ouvindo essa música, terminando a tua oração, entregando tudo que foi brotando aí dentro de você, pedindo para Jesus o que você precisa, qual a tua necessidade, o que você quer. Porque me contaram que o Senhor está passando. Não perca a oportunidade. Não perde a oportunidade. Amém. A fé que há muito eu já não me contaram que o Senhor ia passar e que havia uma chance de eu poder enxergar. Me disseram que tinhas poder para ressuscitar e fazer o paralítico andar. Renasceu dentro de mim a fé que há muito eu já não tinha. Eu senti meu coração arder e eu gritei para o Senhor me responder. Jesus, filho de Davi, me cura. És o Santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra minha fé. Jesus, filho de Davi, me cura. És o Santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra minha fé. Ia passar
no poder enxergar, me disseram que tinhas poder pra ressuscitar e fazer o paralítico andar. Renasceu dentro de mim a fé que há muito eu já tinha. Eu senti meu coração arder. Eu gritei para o Senhor me responder. Jesus, filho de Davi, me cura. És o santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra minha fé. Jesus, filho de Davi, me cura. És o santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra minha fé. Amém, amigos? Que esse Jesus de Marcos aí possa estar fazendo a diferença na vida de vocês. Que vocês possam se enamorar por Jesus. Vocês possam ler o Evangelho de Marcos agora e entender melhor a pregação de Pedro, essa pregação primeira, essa pregação querigmática, um Evangelho que vai direto ao ponto. Tá? Que vocês possam saborear esse Jesus maravilhoso aí e sentir tudo aquilo que ele sempre quis passar para cada um de nós. Deus abençoe cada um de vocês aí. Grande abraço, tamo junto. Obrigado ao seu, obrigado Erlon, obrigado Áureo.